Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Intenções da Santa Missa. Pela recuperação da saúde de Maria do Socorro Moreno. Pela recuperação da saúde de Elza Vieira Machado Alvarenga. Pelo bom êxito de nossa festa junina, que será no próximo sábado. E pela saúde de todos da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Pela alma de Gabriela Soares e pela alma de Dalina Abreu. Domingo de Pentecostes. Deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus. A solenidade de Pentecostes, que hoje celebramos, encerra o ciclo pascal. O Espírito Santo é aquele que confirma e conduz a Igreja, que caminha rumo a Jesus Cristo. Ele é o auxílio e proteção de todos nós, filhos de Deus. Peçamos nessa solene celebração que nossas comunidades sejam iluminadas pela presença do Espírito. Deixemos-nos conduzir pelo Espírito de Deus. Supliquemos também que sua ação nos ajude como peregrinos da esperança, da missão de solidificar a unidade dos cristãos. Celebremos com alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que dá esperança, comunda alegria e paz na fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus, Senhor, em nome de Cristo. Vamos pôr a mão no peito, clamar ao Senhor pelos nossos pecados, deixar que o Espírito Santo toma conta de nosso ser. Senhor, que pelo Espírito Santo estás presente no mundo, tende piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, que nos dás o Espírito Santo para o perdão dos pecados, tende piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, que enviais o Espírito Santo para criar um mundo novo, tende piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa esses pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra os seus amores. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós, Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Amém. Oremos. Por essas intenções, caderno de intenções, pedimos pelas pessoas de orações, pelo por nós, nos obrigado a rezar, pelas pessoas que sofrem, pelos nossos afiliados, por essa comunidade de Nossa Senhora de Fátima. Pedimos pela São Saúde Deus, Reginaldo, Eliana, de Marcos,
noite de vigília de Pentecostes que nós passamos, para que possamos nos libertar daquilo que impede de sermos mais santos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que creem em vós, e as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceu línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram um barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar com sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós o escutamos com nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima da Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e proselitos, crescentes e árabes, todos nós o escutamos anunciarem as maravilhas de Deus e a nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus, ó meu Senhor, como sois grande, quão numeroso o Senhor são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas aparecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor e suas obras. Hoje sejai-lhes agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça.
E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sequência. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai, dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo da calma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição bem manso, no calor arage, no calor arage. Enchei, luz bendita, chama que crepita no íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode. Nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai o escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. Ai, falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Tua palavra é a semeadura e da vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guarda minha palavra. E a palavra que escutais não é minha,
mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Que as palavras do Evangelho perdoem os pecados, meu boca com as nossas almas. Amado Deus, hoje um dia sublime, inesperado, nessa vigília. Estamos celebrando Pentecostes. E no início da igreja, 2000 anos, nessa noite, essa virada, em que os apóstolos estavam no cenáculo, e na manhã de Pentecostes houve aquele derramar do Espírito. Como relata aí a primeira leitura, eu gosto muito de quando for ler um texto, pegar a Escritura, de criar as imagens, os fatos ocorridos voltarem à lembrança. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, na sala, no cenáculo. Junto com os apóstolos, Nossa Senhora, tinha em torno de cerca de 120 pessoas naquela sala. É o que diz o livro dos Apóstolos, no primeiro capítulo. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma ventania, e encheu toda a casa, onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, e se repartiram, pousando sobre cada um deles. Então, houve um barulho, de uma forte ventania. Mas não teve ventania, é como se fosse ventania, o barulho. E as línguas de fogo também, não teve língua de fogo, é como se fosse, é porque é algo parecido com a língua de fogo. O autor sagrado, segundo as testemunhas, ele conseguiu escrever, mas é algo tão sobrenatural, tão espetacular, tão extraordinário, que não era possível descrever. Então, o que era parecido era isso, um barulho como se fosse um ventaval e como se fosse língua de fogo, posando sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Imaginando a cena lá. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo inspirava. E lá moravam, em Jerusalém, pessoas devotas de nações, de várias nações. E que cita algumas nações. Alguns eram galileus, outros eram judeus ali. Tinha gente de todas as regiões que se compreendiam. Interessante que todos compreendiam o que os apóstolos falavam. É a linguagem comum. É a linguagem do amor. E a experiência enchia de tal forma que vemos logo em seguida, no capítulo seguinte, Pedro, e ali as portas estavam fechadas por meio dos judeus. Pedro resolve abrir as portas daquela sala, vai para a praça, começa a pregar e mais de 3.000 pessoas se convertiram. E eles começam a dar testemunhos, sinais foram seguindo, curas, milagres, prodígios. Lá em Atos Apóstolos, capítulo 5, tem um relato muito bonito lá, em que as pessoas colocavam os enfermos na beira das estradas, porque a sombra dos apóstolos passavam. Quando Pedro passava, a sombra dele ia curando as pessoas, libertando as pessoas, a teta ia tudo saindo, gritando, indo embora, e as graças acontecendo. Era assim, de forma extraordinária. Pedro, pela lógica, analfabeto de pé e mão, porque era pescador naquela época. Muito raro o pescador saber pescar, saber ler e escrever, porque viviam da pesca, tinham que pescar todos os dias para poder sobreviver, e não tinha tempo, e pescador, filho de pescador, vivia pescando.
E Pedro fala com grande desenvoltura, com grande sabedoria, de tal forma que as pessoas, as autoridades ficaram assim, boca aberta. Como que pode uma pessoa que nem ele, um pescador, falar da forma que fala? Os Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, 5, tem um fato interessante, em que eles estavam na sinagoga rezando, tem uma pessoa lá, paralítico, já mais de 40 anos, de repente, Pedro e João vai e rezam com a pessoa lá, e a pessoa começa a andar normalmente. As pernas ficam tortas, atrofiadas, ficam normal, como nunca tivesse acontecido. Aí eles vai prende os apóstolos, porque não era possível fazer curas ali em dia de sábado, não podia fazer dia de sábado em descanso. Para eles, interpretou que cura era um trabalho deles. No entanto, não podia negar, porque eles mesmos viram a cura acontecer diante deles. Eles queriam condenar os apóstolos. A perseguição era assim. A inversão de valores era tamanha. Pessoas que só faziam bem, pagavam todos os impostos, todas as taxas, tudo de acordo com a lei judaica, com a lei romana, tudo direitinho, só que tinha um detalhe. Eles pregavam em nome de Jesus e as graças aconteciam. Não havia necessidade entre eles. Tudo que eles recebiam partia em comum para servirem a todos. Assim vivia a primeira comunidade dos cristãos. E o modo deles viver, como eles se amavam uns aos outros, encantavam as pessoas de tal forma que cada vez mais ia juntando pessoas a participar. E tanto faz, pobres, ricos, não importava, como diz a primeira leitura aqui, todas as nações, línguas, raças e estado social se uniam para a oração e a graça acontecia. Tudo mediante a ação do Espírito Santo. As autoridades judaicas que clamaram a morte contra Jesus também estavam clamando a morte ali os apóstolos. Tiago foi o primeiro que eles conseguiram pegar e matar, arrastado pelas ruas. E essa perseguição, até hoje, vemos os primeiros 3 séculos muito sangrento, que o Império Romano perseguiu muito. Depois, as conversões eram tamanhas, foram crescendo, que de repente o imperador se deu de uma situação. O resto ia matar também todos os generais e a própria mãe dele, Santa Helena, que já era cristã. Como é que o imperador ia matar a própria mãe e matar os generais dele todos? Então foi quando ele teve a ideia de, em 313, o Edito de Milão. Ele fez um decreto decretando o cristianismo como igreja oficial do Império Romano. Foi conveniência. E daí depois teve outros decretos, teve outros imperadores, que foi, o cristianismo foi. O Império Romano se caiu o joelho diante de Jesus, os apóstolos. No caso, não é os apóstolos mais, 300 anos depois, eram os discípulos dos apóstolos, no caso, os bispos, no lugar dos apóstolos. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Então, é bonito a gente, ao ver essa história, como que o Espírito Santo foi guiando, orientando, conduzindo, ensinando, até a igreja chegar aos nossos dias. Até hoje mesmo, quando o Espírito Santo, a grande dificuldade que eu tenho observado hoje em dia é que o Espírito Santo é desconhecido. A gente às vezes lembra o Espírito Santo como faz na cruz, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poucas pessoas revelam o Espírito Santo todos os dias. Poucas pessoas conversam com o Espírito Santo. Poucas pessoas têm intimidade com o Espírito Santo. Tem uma oração que foi feita em 2020 pela renovação carismática da nossa diocese. Inclusive, quem foi os oradores foram um senhor aqui do Amparo e uma filhada minha lá de Oliveira. Os dois que montaram o texto da novena. Pegou alguns escritos de Santa Helena Guerra e montou. Uma das novenas mais belas do Espírito Santo. Isso. Tem rezado ela todos os dias. E eu até postei essa novena no Recado do Padre, as pessoas têm rezado. Então, essa novena ajuda a gente conhecer um pouco o Espírito Santo, a ter intimidade com ela. E falo para vocês que tem diferença. Talvez os católicos, marcados
né, o materialismo de hoje em dia, as coisas hoje têm que ser assim, para segurar, para poder crer, hoje em dia assim, ou às vezes é o contrário, acredita em qualquer coisa que aparece. Hoje em dia as pessoas têm fé de menos ou fé demais, né? Porque as pessoas, a superstição, alguns têm que ter, se tiver uma planta que nem pode na rua dentro de casa, eu vou plantar uma goiaba, se que tem, vou botar uma pirâmide, né, no meio da casa, poder esplantar os maus fluidos, os espíritos. Tem um negócio agora de ficar as estacas de metal nos cantos da casa, de fora, assim, para poder energizar a casa. As bobagens assim. Entende? Mas acreditar que a ação do Espírito Santo pode agir de forma direta na gente, isso aí é coisa possível. E age. Se você reza e pede o Espírito Santo e começa a conversar com ele todos os dias, e como é que eu faço para entender o Espírito Santo? Pela palavra de Deus. Se você conhece o Evangelho, se você começar a rezar o Evangelho todo dia, padre, a leitura é muito complicada, eu não entendo. Mas se você começar a rezar todo dia e pedir o Espírito Santo, você vai entender sim. Quem não entende a Bíblia é porque não lê. Ou porque às vezes pega de vez em quando algum texto isolado, aí não entende mesmo. Mas pega na sequência. Primeira carta de São João e reza ela. Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Todo dia um capítulo, todo dia um capítulo, todo dia um capítulo. Você vai entendendo assim. E o Espírito Santo vai esclarecendo e vai te moldando interiormente, de tal forma que, passar no tempo, você não vai se desconhecer. O Espírito Santo molda a gente, ensina a gente. É só fazer experiência, gente. Faz experiência para vocês verem. Aquele pai, aquela mãe. Um detalhe importante. Você quer ver como o Espírito Santo é desconhecido? Se tiver alguém aqui, pode contar com meus dedos. Posso até apostar. Quem que antes de corrigir os filhos, antes pede o Espírito Santo para ensinar, para iluminar? Antes de corrigir o esposo, pede o Espírito Santo para iluminar? Antes de qualquer atividade, pede o Espírito Santo para orientar? Geralmente pede o anjo da guarda. O senhor pega o anjo da guarda, mas a maioria de nós não pede nada. Pede o anjo da guarda. Não do problema, confusão, vai na lá também me xingando, gritando, dedo na cara, eu tenho razão, que eu sei. É assim. O pai com o filho aí, vai ver, porque eu estou mandando, que tem que fazer isso. É certo isso, é errado isso. É o que aprendeu com o pai e com a mãe, às vezes de forma distorcida, o que compreendeu de forma distorcida o pai e da mãe. Vai, de qualquer maneira. Alguns são rigorosos demais, outros largaram de tudo, filho faz o que quer, filho manda nos pais. É no choro, no grito da mãe, na pirraça, consegue o que quer. Porque todo mundo tem seu lado, ele tem que ter. E os pais trabalham de manhã, de tarde, de noite, para tentar o que os filhos querem, os filhos mandam nos pais, é tudo daquele jeito mesmo assim, pronto, vai. É filho que fala que o pai é o ser, não pede bênção, não respeita, nem nada. Hoje fiz as coisas assim. Não, as coisas assim não. Esses pais estão desavisados e não estão agindo de acordo com a palavra de Deus e não conhecem o Espírito Santo. Essa é a verdade. Catequese, na paróquia onde eu moro aqui, começa com 4 anos de idade. Eu vejo em muitos lugares começa 8, 7, 8. É tarde demais. Não, mas é porque é muito pequeno que eles não compreendem. Mas com 4 não está na escola? Como é que compreende escola e compreende catequese? A metodologia com a criança de 4 anos é de acordo com 4 anos, o material é próprio. E as crianças amam, apaixonam pela catequese. Os catequistas são bons, bem treinados, e o material é bom. Por que não? Porque ele consegue catequista, é muito difícil. A catequese da paróquia não é fácil, não, é transparente. É osso. Mas nós temos em torno de 3, 4 catequistas por turno. São 4 atividades. Tem encontro semanal na segunda-feira, quinta-feira de adoração,
o último horário, 17 a 18, é a catequese conduz. Tem a missa domingo de manhã, responsável da liturgia é a catequese. E tem o terço missionário, que tem uma escala que reza na casa das crianças ao longo do ano. Todas as casas. A catequese começa, e são 9 anos conseguidos, dos 4 até a crisma. Em 9 anos, eu acho, se os pais tiverem um pouquinho de inteligência e levar os filhos à catequese, deixar a catequese fazer o trabalho dela, forma, ensina. Mas muitos pais são desavisados. Gastei 6 anos para convencer os pais que é importante se preparar para a primeira comunhão e para a crisma. Começa com os 4 anos. Esse ano passado, eu fui a primeira comunhão da turma que começou a catequese quando cheguei aqui. Aí teve retiro com os pais e com as crianças. Os pais rezaram o dia inteiro. Os seguidores vão pensar no rancho. Ficou os pais, quando o rancho do lado ficou as crianças, a refeição fazia no lugar comum, com palestra o dia inteiro, ali, e foi uma experiência fantástica, maravilhosa. Foi apaixonante a experiência do retiro. Tive esse ano da crise e da primeira Eucaristia, está faltando 2 pregadores para a gente vai montar o esquema. Hoje de manhã na Guarri, consegui 2 cantos da emprestado, né, e um outro espaço, um outro terceiro, para poder fazer a refeição e a missa vai ser na praça mesmo, de Barazara. Então, é uma experiência que o Espírito Santo vai ensinando. Pode ser que não é algo perfeito, é diferente. Nós temos que pensar diferente. A nossa igreja está muito atrasada. Evangelização não acontece. Criança com 3 anos já pode ser coroinha. Ah, mas não dá conta. Eu assisto dar conta dos meus 16 anos de padre. Então, o Espírito Santo precisa, sabe, ser mais conhecido. Nós católicos precisamos de avançar na evangelização. As crianças têm que ter espaço dentro da igreja. Se as crianças têm espaço, os adolescentes e os jovens também vão ter. Estrutura tem. Nós temos o EAC para adolescente, o JC para jovem, encontro de casais para os casados, tem o terço dos homens, o terço das mulheres, tem grupo de geração, tem um montão de movimento pastoral. É só participar. Tem até pastor da esperança que acompanha a família de quem morreu. É só fazer as pastorais funcionar participando. A igreja, ela é mãe, mestra, ensina, pela ação do Espírito Santo. Então nós podemos acordar. Esse lugar aqui, ó, o Pontal, como da Nossa de Fátima, é um lugar de missão. As pessoas vêm aqui para descansar. Quantos católicos tem aqui? E por que não pode aproveitar uma vez por mês, uma tarde, sábado, ou na manhã de domingo? Que a missa é assim, ou 17 horas no sábado, ou 10 horas no domingo. É sempre nesses horários assim que a gente resta. Na festa esse ano, coloquei mais tarde um pouquinho, porque é festa, também coloquei um pouquinho, ficar um pouquinho mais com vocês aqui. Daqui a pouco tem que botar, tem missa lá na matriz. Mas assim, para que nós católicos, esse espaço aqui, o que precisa fazer? Divulga mais a missa, participa mais aqui. Semana que vem tem a festa São João aqui. Vamos envolver a família e participar da festa São João. Resolver nas casas. Pedindo a sua de fato para abençoar. Unir os católicos. Do fim de semana que passa aqui, tirar meia hora por terço, eu acho que não é exigir muito. Em meia hora se une muita família, cura muitas feridas da alma e forma. Veja que quando a gente entra aqui nesse condomínio, que gracinha de lugar. Gangorra para todo lado, tem o playground para as crianças brincar, tem um espaço.
É algo seguro e fechado. As crianças podem ficar livres na rua. É algo bacana. Tem até a capelinha aqui já quase pronta. Gente, um espaço privilegiado para poder rezar. Fim de semana você pode ficar aberto, o povo rezar. O meu sonho era colocar até o Santíssimo Sacramento aqui, a presença real de Jesus. Esse é o meu sonho. Né? Aconteceu no torneio no dia passado, mas assim, eu fui impedido de fazer o que precisava ter feito. Né? Era para dar pronto, era. Mas paciência, né? Isso aí. Para que não dava conta, subestimou que não dava conta. Só que o salão paroquial lá, nós gastamos lá mais de 500 mil nele. Já foram quase 200 São Peregrino. 60 no São Expedito. Mais de 30 no São José. São obras que estão praticamente prontas. A paróquia não tem assim muito dinheiro, né? Pouco, mas eu acho que essa capela dá para fazer. Não ficava nesse valor todo, não. E foi a primeira obra que eu cheguei aqui há 6 anos, comecei a mexer com aqui. Então, assim, acreditar mais na igreja, na proposta de evangelização, assumir mais, pedir mais o Espírito Santo. Vocês, católicos, podem fazer diferença aqui. Eu tenho sonhos, tenho projetos para aqui. Era só escutar, só obedecer. Ainda dá tempo ainda. Porque são muitos católicos que vêm para cá. Tem um povo aí que vem para cá, que é exercício, faz oficina de oração, são mestres, são guias, mestres. É de igreja mesmo. Vamos cobrar desse povo. Sabe, aqui pode ser um centro de evangelização. Fim de semana, por que não? Nós, católicos, aqui no lugar de descanso mas sexta, sábado e domingo são 3 dias. Podemos ter um tempinho para que Deus possa falar mais no nosso coração, na nossa vida. Isso aqui pode ser melhor. E eu tenho vocês. Vocês são católicos. Vamos rezar pedir o Espírito Santo. Vamos nos unir mais, conversar mais. O que fazer para melhor fazer os católicos aqui rezar? Unir as famílias. Tem desculpa, a capela vai terminar. Por desculpa da capela, vai fazer um texto tem leilão. Faz desculpazinha para poder assim. Sei que leilão de texto não vai fazer com a capela, mas vão unir as pessoas para poder milagre acontecer. Há 80 anos, o Dom José, o primeiro bispo da nossa diocese, pediu que nas fazendas em volta de Oliveira fizesse terço e após o terço leilão. Para construir o centro pastoral, a casa dele está lá, a catedral está lá, hoje, pronto. Há 80 anos. Aonde eram esses terços, hoje é a matriz Dom Bosco, a matriz São Sebastião, o santuário São Aparecida. Nós estamos semeando aqui. Se nós unirmos mais para a ação do Espírito Santo para evangelizar esse lugar aqui, daqui a 30 anos, como é que vai ser aqui? Imagina. Se nós conseguimos isso aqui, acredito que ninguém topou o cara ficar pelo fogo. Pela comunidade Nossa de Fátima. A comunidade já está no coração do povo. O povo já sabe disso aqui. Todos os católicos que convivem aqui, que moram aqui, que já sabem da existência disso aqui. Não sabe? Sabe. Se tem essa capela, porque tem católico fazendo alguma coisa aqui. Sabe disso? Precisa a gente unir.
Se eu pedir o povo fazer campanha, eu acho que em 3 meses fica prontinho. Mas e aí? O segredo não é fazer a capela. O segredo é construir a capela povo, capela gente. Isso aqui é só uma desculpa. Essas palavras são desculpa. É a igreja católica, que os católicos têm que funcionar, agir. A capela é apenas resultado, sinal. E o amor de Deus está agindo. Eu acho que essa pregação, se você entendeu, você vai fazer alguma coisa. Você topa fazer alguma coisa? Ou vamos continuar? Você deve ter filho, você deve ter neto, deve ter afilhado, deve ter família. Vamos continuar assim? Ou fazer uma coisa? Começa rezando, pedir o Espírito Santo e conversar uns com os outros. O que fazer? Já tem a festa São João? A festa São João, o que vai ter nessa festa? Só comer, beber e brincar? Que é importante, claro. E bebe um chatão também, né? Então, né? Chatão, ninguém fala. Então, ali tal, ali, mas e aí? Mas antes de começar, a gente vai rezar o terço. O terço é bom, maravilhoso, mas não podia ser, quem sabe, como alguém que tivesse um violão, uma sanfoninha, cantar umas músicas, uns louvor, umas pregação mais profunda, aproveitar o momento, umas reza mais forte, tal coisa. Missa eu não dou conta de ficar porque eu tenho compromisso, mas quem sabe da Diocese de Vera, eu autorizo o padre a ficar, não tem problema não. Pensar nisso. Ou um campeonato de truco aí também, que é bom, para divertir, mas reza primeiro. Mistura reza com a brincadeira. Vem com o truco e tem que rezar. É umas coisas assim, meia loucona, e vai juntando, as pessoas vai uma palavra aqui, uma palavra lá. Tem uns pregadores bons ainda pro pé, tem um rezador bom que reza. Pode fazer aqui uma noite de louvor, uma noite de oração. O pessoal do sua veste, depois o povo vai rezar aqui. Depois uma geração aqui, a cada 2 meses, a cada mês que seja, de vez em quando, 3 vezes no ano. Faz um retiro, 3 dias. Esparrama um bocado na sua casa, dorme ali, faz uma pregação aqui. Reúne os casais. Com uma turma para tomar com os meninos, para brincar na rua, por lá da sossego, os pais nem vêm rezar. E depois os pais retiram. Tem uns ranchos bacanas aí, no meio do retiro pode tirar um dia para ficar na tarde na piscina, que a moçada vai gostar, mas antes vamos rezar. Tem quantos ranchos, quantos espaços aqui que pode fazer isso? Aquele adolescente do JC lá, do JC de Campo Belo, por que não aproveitar esse espaço aqui em volta disso? Porque aqui é maravilhoso, aqui é lindo demais. Para evangelização. Sua casa lá, ó, até se estiver chovendo, você vai achar aquela zona lá assim, ó. É bacana lá. Frio, você tampa lá, nem frio sente. Espaço, ó, top, bem pensado. Visitei retiro lá já. Não. Nós tem estrutura para evangelizar, para fazer o Espírito Santo ser conhecido, amado, adorado ali. Vamos usar isso aqui. Deus pode cobrar caro um dia de saúde. Tem estrutura, temos espaço. Temos pregadores. Tem lá o fulano da Luz e Vida lá também. Bom pregador. Fala com ele para trazer o grupo de geração dele para cá, eu rezo também.
daqui é lindo, o pôr do sol daqui é um dos lugares mais bacanas. Quando a água sobe, que a água vem aqui em cima, o sol baixa aqui, gente, nossa, eu tenho umas fotos maravilhosas aqui. Parece um lugar assim, paradisíaco, né? Parece não, é. Falei bonito, né? As palavras assim, coisa bom, né? Gastando. Então, posso contar com vocês? Vamos tentar, Vamos sentar, vamos conversar. Eu acho que essa festa junina agora, eu acredito que vai ser muito bom. Vai ser um. Mas não fica só bom contexto, começo. não. Aí a Não fica só partir daí contexto, a não. gente- Aproveita alguém que é bom de prosa, tudo, e no meio do Eu vou pedir, texto. vai vir um rapaz do violão que tocou no Retiro do Silvestre, ele vai vir. Ficar um pouco aqui com nós. Depois tem um compromisso lá em Cristais. Mas ele vai passar um pouco e vai cantar um pouco. Eu vou pedir para ele cantar umas músicas. E não alguém para fazer uma festa mais forte, mais brava aí, né? Para tocar esse povo aí, o fogo descer e tal. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Espírito Santo conduz, transforma, ilumina a sua igreja. Peçamos-lhes que sejamos sempre iluminados por sua presença. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos. Espírito do amor, iluminai a vossa igreja com os vossos dons, para que ela seja sempre presença viva e atuante de Cristo no mundo. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos. Espírito da verdade, fazei com que o Papa Francisco, os bispos, os padres e diáconos recebam de vós as luzes necessárias para conduzirem o vosso rebanho. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos. Espírito da unidade, conduzi e fortalecei as nossas comunidades em seus trabalhos pastorais e missionários. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos. Espírito da paz, ao encerrarmos esta semana de oração, pela unidade dos cristãos, dai aos cristãos perseguidos e marginalizados encontrarem esperança em vós. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos. Vamos fechar nossos olhos. E a partir dessa pregação que nós ouvimos, das leituras de hoje, tão inspiradoras, essa palavra foi proclamada, vamos abrir nosso coração. O que nós entendemos disso? Eu tenho certeza que o Espírito Santo já fala no coração de cada um de vocês. O que podemos fazer para usar do que nós temos para tornar o Espírito Santo conhecido? Como podemos melhorar a evangelização de nossas famílias, nossos lares, no ambiente que vivemos, do que o Senhor nos proporciona nesse lugar? Vamos usar a criatividade. Rezemos. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos. Vinde, Espírito Santo, acolhei as preces que vos apresentamos. Vós que sois Deus,
com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que também vossa bondade em trabalho humano, agora apresentamos e para nós tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que também vossa bondade em trabalho humano, agora apresentamos e para nós tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sacrifício seja feito por Deus Pai Todo-Poderoso. Agora são as voltas, perdoa nossos pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Concedei, nós os pedimos, Senhor, que conforme a promessa que o vosso Filho, o Espírito Santo, os revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício, nos manifeste em toda a verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, darmos graças em primeiro lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, pois para levar a plenitude do mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas, por adoção. É Ele que, no início da igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento verdadeiro de Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordante alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino de vossa glória, rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte da santidade. Santificai, pois, esse dom derrama sobre eles do vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, graças a paixão, Jesus tomou o pão, por sua bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que se derrama por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isso é o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando depois o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai com a vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante, nos pedimos que participando do corpo e sangue do vosso Filho, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada nesse dia santíssimo, no qual, pela fusão do vosso Espírito, foi manifestada ao mundo como sacramento de unidade para todos os povos, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Dom Miguel, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos, que adormecer a esperança da ressurreição de todos que partiram dessa vida, acolher junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes ao Senhor a luz eterna. Enfim, nós pedimos, tende piedade dos nossos, dai-nos força para a vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Nossa Senhora de Fátima, São José, seu esposo, os apóstolos, São Sebastião, São Peregrino e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e da glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito Santo de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males do Pai, dando-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos pelos perigos, e com viver na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, e vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olhe nossos pecados, mas a fé caminha a vossa igreja. Dai sempre o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus como o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que esta minha corpo estão de nosso Cristo, para a vida eterna. Cordeiro. Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e veja no Senhor é bom, feliz quem encontra nele seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo nos guarda por vida eterna. Amém. Corpo e sangue de Cristo. 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 Amém. Corpo e sangue de Cristo. 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 Os olhos fechados, adorar Jesus no mais íntimo do nosso ser.
Ó Deus, que enriquecestes a igreja com os bens do céu, conservai até em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo nela continue, sendo sua força e o alimento espiritual. Recebemos, aperfeiçoe em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que paz nos acompanhe. Graças a Deus. A próxima missa então vai ser no domingo, né? Vai. A próxima missa é o primeiro domingo do mês. Vai ser às 10 horas da manhã, não no sábado à tarde. O padre tem compromisso no sábado à tarde para celebrar a missa no domingo. Às 10 horas da manhã. Depois a gente divulga lá no grupo. Tá? E no próximo sábado, então, nossa festa junina será no nosso rancho, tá? Ajudem a divulgar aí. Se Deus quiser, vai ser muito bom. Tá? A gente já ganhou alguns donativos, alguns valores de dinheiro. Na próxima missa eu trago isso tudo anotadinho e vou divulgar para vocês. Tá? O objetivo que pediu o Soveste muito grande, sempre tem as missas aqui, de convidados a participar dos momentos aqui, de aproveitar, até para o próprio movimento também é bom mesmo. Entendeu? Tipo assim, o Soveste assumir a realização. Entendeu? E olha o espaço para isso, entendeu? Vou conversar lá. Essa edição. Terminou agora o retiro semana passada. Visitar as casas aqui, aproveitar o espaço, rezar. Missão para eles. Né?